Bem-vindos, meus amigos, a essa outra videoaula em que nós vamos dar continuidade. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos validar o formulário, tá? E vamos enviar ele para o nosso servidor, tá? Para isso, então, eu vou começar aqui. Nós temos algumas validações que a gente tem que fazer. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um import o IUP, tá? E a gente precisa importar o IUP. Não, ao contrário. Asterisco S IUP. IUP vem from do nosso IUP. Lembra que isso aqui já é uma biblioteca instalada no nosso sistema. E aqui também, deixa eu só pensar se eu já vou fazer isso ou não. Eu acho que eu já vou deixar aqui, pessoal, um import do nosso toast from 123 barra o toast vem do hooks barra toast barra hooks. Isso. Porque eu já vou deixar ele incorporado no nosso sistema, que daí já dá aquela mega facilitada, né? Eu vou usar ele aqui em cima daqui a pouquinho. Então aqui eu vou criar uma função const salvar fechar, tá? E esse salvar fechar eu vou deixar o event dele, não sei se eu vou deixar, bom, deixa assim, é igual a uma error function dessa maneira aqui, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter const esquema é igual a iup.object. É como se eu estivesse criando aqui a estrutura básica. Shape, aí abre e abre, tá? Então, basicamente, eu estou criando a estrutura para a gente poder fazer esse esquema aqui, tá? E aí aqui a gente começa as nossas validações igual a que a gente fez. Conta, ID, ele tem que ser um iup.number, não vai aparecer, tá errado. iup.number required, porque eu quero é um valor, tá? Entre com o código da conta, vírgula. Outro evento que eu quero colocar, não necessariamente não precisa estar na ordem, mas eu tenho a data. Então eu tenho lan data e ele vai ser do tipo iup ponto. Data date ponto required a data precisa ser, não, é que na verdade eu não sei como que ele vai funcionar aqui, ó, mas aqui é entre com uma data válida. Eu vou deixar isso aqui, pode ser que eu mude depois. Lan valor dois pontos iup.number. Aí aqui, pessoal, eu vou ter duas coisas. Ponto required informe um valor. Ponto de novo positivo. O valor deve ser positivo, certo? Certo. Depois
teria local de pagamento, forma de pagamento. Que isso aqui são dois campos que ele vai entrar fatalmente, tá? E depois o código do cliente, né? Bom, mas basicamente eu acho que eu vou deixar assim, tá? Só tem que tirar isso aqui, se eu não for colocar mais nada. É isso. Bom, depois que eu fiz uma estrutura de validação, se precisar a gente forma depois outro, tá? A gente complementa. Então, let fdata, ele é igual a um objeto. Então, lan data é igual a new date de data ponto to iso string, certo? Esse aqui eu estou formando o pacote que vai para o servidor, tá? Ainda não estou validando. Ó, esse aqui eu crio a estrutura para validação e aqui eu vou criar a estrutura. Por que ele deu esse erro, hein? Porque não é igual, é 2 pontos, porque é objeto. Agora sim, tá? Não precisa ser na ordem também não, tá? Então, lan valor, ele é um number, não, e parse float de valor. Só para vocês entenderem, não é ponto vírgula, é vírgula. Ó, esse cara aqui é esses objetos que eu criei aqui em cima, tá vendo? Do formulário. Esse outro aqui é o que vai para o banco de dados. Em tese poderia ser a mesma coisa, tá? Não tem problema não. Então você tem data, valor, conta, ID, é um number de conta, ponto ID, vírgula, lan histórico, ele é igual a histórico só. Aí eu vou ter que lan, no meu caso, local, pagamento, dois pontos, local, pagamento, lan, forma, pagamento, dois pontos, local, pagamento, e salvou. Aí nós vamos ter vamos tentar fazer um negócio aqui. Cliente ID, dois pontos. Aí o que eu quero? Eu quero cliente ID. Se eu tenho esse cliente ID, eu retorno o number de cliente.id, se não eu retorno 0. Não sei se isso vai funcionar, tá? Porque eu estou validando se eu tenho cliente ID. Se eu tiver cliente ID, eu retorno o número do cliente ID. Se não, eu retorno 0, tá? Bom, feito isso, essa aqui é a estrutura do pacote. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um try catch. Por quê? Porque eu quero fazer aqui uma estrutura para validar se está tudo funcionando. Então, const is valid schema igual a schema, que é essa classe que eu criei aqui em cima, ponto valid sync de quem? De fdata, que é o pacote de dados que eu criei. Então, se eu tiver algum erro aqui dentro, ele vai causar um throw e ele vai vir para esse erro aqui que a gente vai programar daqui a pouco. De cara aqui, o que a gente pode fazer, pessoal? Eu posso fazer esse toast aqui. Tá? Só que para fazer o toast, eu primeiro tenho que importar ele lá da minha tela, lembra? Eu tenho que fazer o add toast aqui. Então, aqui em cima, é que eu estou criando. Eu vou criar aqui, tá? Se bem que posso criar ele aqui em cima. Então, const
Aí aqui eu tenho add toast, eu vou fazer uma desconstrução de use toast, tá? Abriu, fechou. Aqui ele vai falar que não foi utilizado ainda. Esse aqui eu vou criar aqui dentro, tá vendo? Eu tô no cat do try, tá? E aí aqui ele é bem simples, tá? Assim, essa parte aqui. Então eu vou ter lá só, vou chamar a função de add toast, ele já até trouxe, e ele tem uma construção assim. Message, o meu message que eu vou exibir é o error.message. É o que ele vai vir aqui, tá vendo? Então, quando, por exemplo, assim, se na validação der algum erro, ele me retorna esse cara aqui, ó, tá vendo? O que está escrito ali, que é o error.message, vírgula. O type dele vai ser do tipo error, error, e o title dele vai ser lançamentos. Então, qualquer erro que acontecer aqui dentro. Se a gente testar, vamos lá. Talvez ele já tenha caído. Ó, não, carregou. Adicionar. Botão salvar não está aqui ainda, tá? O bom é que eles têm dupla validação, né? Mas, por exemplo, você tem que entrar, vamos entrar com um código, uma data válida, um valor, o cliente não precisa, e esse cara aqui. Por exemplo, o valor, ele tem que ser positivo, mas se eu digitar -1, ele tem algum valor aqui. Ah, ele já deu aqui, ó. Ah, interessante, hein? Eu não tinha parado para pensar nisso. Nesse caso, a gente pode até fazer o esquema diferente. Porque a gente fez aquela validação lá, porque ele tem que ser maior do que 0. Muito bem. Então, não justificaria, é isso? Vamos pegar um. Se eu tirar esse cara daqui. Bom, em tese, a gente consegue fazer um salvamento. Deixa eu só ver aqui, salvar. Tá, então, já salvou e fechou. Ué, por que fechou? Eu não programei isso? Ah, não, programei sim. É que, na verdade, eu não chamei a função salvar. Foi por isso que ele só fechou lá. Então, aqui eu já posso até fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Tem coisas que às vezes acontecem. Aqui está no handle close, tá vendo? Ó? Aqui o handle dele vai ser agora, vai ser salvar e fechar, tá? E lá eu coloquei que eu preciso do evento. Se eu precisar do evento, eu não lembro, deixa eu só ver aqui. Aí eu coloquei o evento também. Então aqui é diferente, tá? Então aqui evento. Então ele está vindo para cá, belezinha. Esse cara aqui eu posso validar. Eu vou colocar um add toast. Então message, agora message não é mais error, né? Agora vai ser, a message dele vai salvou com sucesso. Ele é do tipo info e lançamentos, tá? Aí aqui eu já posso até fazer um handle close, tá? Deixa eu ver o que ele está querendo dizer aqui. Vamos lá. Novamente, adicionar. Ó, ele trouxe algumas informações na tela. Esse aqui é erro de tela, então. Se a gente salvar, cadê o add toast? Não apareceu. Por que não apareceu o add toast aqui, hein? Será que não salvou? Vamos testar. Ctrl S para salvar tudo. Ou ele está com algum erro. E, bom, se tivesse com algum erro, ele estaria aparecendo também, né? Ah, fiz no cara errado. Eita. Então, só para a gente fazer, o on-click desse cara vem para cá. E o on-click desse cara vem para cá. Então, agora o botão handle close só esse aqui. Vamos testar. Adiciona.
Aí você salva, ó, salvou com sucesso. Logicamente ele não salvou ainda, mas já apareceu, tá? E eu já criei aqui, opa, deixa eu só fazer isso aqui. E eu já criei aqui para nós a estrutura se eu tiver algum erro, tá? Tá faltando pouca coisa para o salvar, no ponto que eu tenho que mandar só o que para o servidor. Novamente aqui, deixa eu ver se eu tenho. Ah, já tem a API ali. Eu já tenho a API porque eu já baixei ele da internet. Eu já fiz um GET, né? Então aqui basicamente o que a gente vai fazer debaixo do validação? Validei, passou. Eu vou ter aqui await API. Para onde que eu vou mandar? Para o /lançamentos. Essa aqui é a entidade que eu quero gravar, tá? Vírgula, chave. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Porque eu vou mandar alguns parâmetros. O que ele está dando aqui para nós? Ah, tá. Ele está falando que o await só é possível dentro de funções async. Então, aqui em cima, ó, eu tenho que colocar um async aqui, ó, tá? No botão. Salvou. Se a gente observar, se for até lá embaixo, ele já resolveu aqui, tá? Bom, então nós temos algumas coisas que eu tenho que mandar. Então, esse aqui é o endereço para onde eu vou mandar a informação e aí eu tenho que colocar algumas opções. Então, a primeira opção dele é o method. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Não, não vai aparecer. O method. E o method é o post. O segundo é o headers. E ele também... Opa, tem que ser minúsculo. Headers. E ele também é uma classe. E esse headers aqui eu tenho algumas coisas que eu posso colocar. Mas o que eu vou colocar basicamente aqui é o content-type. Observe como está sendo escrito. E qual que é o content? É o application / do tipo JSON, tá? Então eu vou mandar para ele aqui o content-type. Ele é um application JSON, tá? Você poderia até mandar um char7 aqui, mas eu acho que eu não vou mandar não, tá? E aí, o terceiro parâmetro vai ser o quê? O terceiro parâmetro vai ser o body. O body nada mais é do que o JSON, uma função de stringify de quem? Do fdata que a gente criou, aquele conjunto de dados que a gente validou, inclusive, tá? Se a gente observar aqui, ó, ele está aqui em cima. Eu estou mandando isso aqui para o nosso servidor, tá? Bom, aí o que a gente vai ter aqui, pessoal? Como eu posso ter alguns erros ou não, então o que normalmente a gente faz? A gente vai fazer aqui uma validação do resultado lá do nosso servidor, tá? Bom, do jeito que está aqui, ele está mandando, tá? Então eu vou ficar then, aí eu vou abrir aqui, que é uma função async response e ele é uma arrow function, tá? E o que ele vai ter aqui dentro, pessoal? Let status, vamos só conferir, tá? Parse int, lembra que ele tem 2 e eu tenho que definir qual que é a base, response.status, tá? Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o status do retorno dessa API aqui, tá? Muito bem. Depois, se o status, vou ter que colocar aqui, ó, se o status for diferente de 201, esse aqui significa, pessoal, que o 201 é criado com sucesso, tá? Isso você tem os padrões de respostas de HTML lá, tá? Aí o que nós vamos ter aqui, pessoal? Eu vou ter aqui um throw new error, eu vou disparar um novo erro e ele vai cair fatalmente dentro do try catch, que é esse catch aqui, tá? Então, throw new error. E o que eu quero dentro desse error? Eu quero que eu escreva erro ao incluir 2 pontos. E aí, aqui eu vou pegar aqui o resultado que veio lá da minha página, await response.json. Deixa eu só dar uma olhadinha.
eu vou colocar esse cara aqui entre parênteses, ponto, error, tá? Então, o que eu fiz, pessoal? Aqui eu recupero o erro no formato JSON. Esse await é para eu esperar a resposta, porque vai que é muito lentão, né? Da resposta, eu recupero o valor de error, tá? Então, é isso que ele vai funcionar. Eu acho que é isso. Aí, se ele der um erro aqui, eu acho que é isso, pessoal. Simplificando em miúdos, eu acho que a gente chega... E aqui eu posso ser sem ser info, eu posso ter success. Eu tenho uma outra. Bom, vamos testar, né? Lançamentos. Esperar carregar. O servidor caiu. Sair. Vou atualizar esse negócio aqui. Mesma coisa. E-mail 1, U, 1, 2, 3, 4. Vou esperar carregar. Esse cara aqui, vamos fazer file, save all, porque eu perdi parte dos meus arquivos, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui é o ID 21. Então, eu vou colocar um aqui na data de hoje. Então, eu vou colocar aqui a data, sem código de cliente, histórico e salvar. Fechou. Ele falou, erro ao incluir erro na forma de pagamento. Erro na forma de pagamento? Será que eu escrevi errado? Então, agora, pessoal, junta duas coisas. Primeiro, junta a parte... Esse aqui já é a resposta do servidor. Por que eu já sei que é a resposta? Porque eu não validei aqui a forma de pagamento. Ó. LAN, forma pagamento. Forma pagamento, tá certo? E LAN, local pagamento. Local pagamento. Aparentemente, pessoal, eu entendo que está certo. Tá, local de pagamento. Tá errado aqui, ó. Aqui é forma. Tá vendo a importância de validar o seu servidor? Se eu não tivesse validado também no meu servidor, esse erro ia passar. Então, vamos adicionar. Código do cliente deve ser positivo maior que 1. Por quê, pessoal? Eu fiz esse cara aqui, tá? Eu fiz dessa maneira aqui. Então, se eu informar o cliente tem que ser maior do que 1, tá? Então, eu vou ter que tirar esse cara daqui e fazer de uma outra maneira. Eu só vou poder aparecer ele aqui. Essa é a minha construção, tá? Caso eu tenha essa informação, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver cliente.id, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente acrescentar o conteúdo do fdata que eu já tinha, vírgula, cliente id, cliente.id. O que ele está dizendo para nós aqui? Talvez eu tenha que colocar isso aqui entre parênteses, vamos ver?
Para pôr o mouse em cima, vamos ver. E vamos tentar fazer aqui. Ah lá, agora resolveu, pessoal. Então, se eu tiver um cliente.id, eu faço essa atribuição aqui, tá? Então, vamos lá testar de novo. Esse é o processo de desenvolvimento, tá? Não tem segredo para nada, tá? Erro na conta. Esse erro na conta é porque as minhas contas ela tem que ser nível 3, tá? Isso aqui é uma regra que eu criei, tá? Para o meu sistema, tá? Então, se eu vim aqui em planos, ó, eu posso usar a conta 4, tá? Só para teste. Então, eu crio conta 4, 1, histórico 1, salvar. Pronto, salvou. Então, aqui em algum lugar, ele está lá o nosso... Pesquisar está funcionando, será? Não está funcionando. Ele está cadastrado. Onde ele está cadastrado? Não dá para saber. Por quê? Porque esse cara aqui, ele ficou 11/2 fechado. Ixi. Quer ver onde ele apareceu aqui? Não. Não. Está na página 10, página 11. Está no 7, 15. Esse aqui é um problema de data, tá? Eu estou na página 15, então eu vou para a página 16. Não tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos ver se ele cadastrou. Eu quero esse cara aqui. Esperar carregar o portal do Azure. Da última... Olha lá, o portal do Azure está caído. Eu não sei porque que esse portal do Azure está caído. Não, obrigado. Esse aqui. Esperar carregar, pessoal. Eu vou carregar aqui e a minha máquina... Ah, bom, carregou. Tem outras maneiras que eu poderia conferir isso aí só para tempo de edição, tá? De programação. Se eu vir até o meu Insomnia, quer ver? Que a gente precisa testar para ver se ele funcionou. Dashboard. Caixa 2. Eu tô rodando no local. Deixa eu só dar uma olhada nesse ambiente. Não é esse caixa 2. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Pessoal, vou ver meu ambiente aqui e já volto. Então, pessoal, abri meu Insomnia. Eu configurei aqui meu ambiente, tá? Tá configurado certinho. Fiz a minha autenticação usando essa ferramenta aqui, tá? E aí eu trouxe os meus lançamentos. Dentro dos meus lançamentos, tá aqui o cadastro dele, tá? Então eu vou excluir o 120 daqui, só para a gente observar. Então eu tenho aqui os lançamentos, eu vou excluir o lançamento 120, e aí você vai ver que ele vai estar aqui. Ah, tá faltando o token aqui também. Configuração, Bureau. Aí eu começo a digitar, ele vai aparecer a lista, eu escolho e eu vou fazer um send. Então eu excluí, se eu fizer um lançamentos aqui de novo send, lá embaixo, tá aqui. Ué? Era para ter excluído 120, ó, eu tenho o ID 120, vamos ver de novo, delete.
que está excluindo toda vez? Deixa eu ver. Body, delete. Oxi. É como se ele não estivesse respondendo. Basicamente, pessoal, aqui ele não está excluindo diretamente porque eu coloquei uma trava. Eu coloquei um LAN excluído e coloquei uma data. Se eu for ao meu servidor, eu criei aqui no remove, tá? Eu tenho rotas para tudo isso. E aí o que eu fiz? Eu recuperei o parâmetro e simplesmente o que eu fiz? Eu atribuí um valor, tá, aos meus lançamentos, tá? Então faz lançamento, LAN excluído, new date, simplesmente eu coloco lá. Eu não excluo o registro por conta disso, tá? Então, por isso que ele não está excluindo aqui. Mas se eu for ver aqui, por exemplo, ó, vamos observar vou criar um outro. Vou até o meu sistema lá. Deixa eu ver. Não é esse. Início. Lançamentos. Vou esperar ele carregar. Adiciona. Eu vou colocar o mesmo 4, tá? Aí eu vou colocar 4, eu vou colocar cliente 4 também aqui. Histórico 4, só que agora eu vou colocar banco boleto e salvo. Salvou com sucesso. Se a gente for ver aqui, então eu venho aqui, os meus lançamentos, dou um send, espero carregar, eu vou até lá embaixo, criei o 121, tá vendo aqui, ó, excluído, tá vazio. Se eu usar a opção delete 121 send, tá vendo? Ele fez alguma coisa lá. Só que se eu for aqui em lançamentos, tá vendo? Ó, esse aqui é o valor anterior ainda, tá? Ele não deu um novo send. Se eu fizer o send e eu for até lá embaixo, tá vendo? Ó, o 121 continua aqui, porém o LAN excluído agora tem valor. Qualquer coisa volta à aula e vocês vão ver isso daí. Ou seja, pessoal, ele está funcionando o nosso sistema. Tá? Então, eu estou incluindo. Tem uma última coisa aqui que eu quero fazer, que é justamente quando eu abrir a janela, quando eu fizer um modal true, tá? Lá. Então, quando eu abrir essa tela, eu quero limpar esses caras aqui, tá vendo? Ó? Porque eu salvei, mas ele trouxe a informação. Então, não é isso que eu quero. Então, vou vir para cá, vou vir para cá. E aqui, lembra que eu tenho um handle, o show, tá aqui, ó. Esse handle show, agora ele vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Eu vou colocar isso aqui tudo entre chaves, tá? E aqui eu simplesmente vou fazer assim, ó. Set conta vazio, set id conta, também eu comecei ele de quanto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De -1. -1? Não sei se é bom deixar -1 ali não, hein? Vou deixar de -1 aqui, porque vai aqui, né? Aí a gente vai ter a mesma coisa. Eu vou ter set cliente vazio. Eu vou deixar esse cara aqui assim, eu vou ver como que ele se comporta, tá? E set id cliente vazio. Beleza. Depois, pessoal, eu fiz o conta, fiz o cliente. Vamos pegar set data. Ele é igual, abre parênteses, new date, ponto to iso string, certo? Ponto split. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez da construção, do tipo T, e eu quero a referência 0. Tá? Eu tenho a data, set valor. Eu posso até deixar vazio também. Opa, esse cara aqui vem pra cá. Set histórico, eu vou deixar ele como vazio. Set local pagamento, eu vou deixar caixa, esse aqui é o padrãozão. Set forma pagamento, se ele é caixa eu vou deixar dinheiro.
como padrão. Então, eu tenho conta, cliente, data. Eu acho que é isso. Vamos vir para cá, lançamentos, espera carregar, adicionar, tá lá. Vamos cadastrar alguém aqui, eu vou colocar o 5, a data 1/11, valor 5, cliente 5, histórico 5, eu quero colocar agora misto e salva. O tipo da conta, vamos colocar 6, salvou. Se eu for olhar o Insomnia, send, e eu cadastrei agora o 122, tá? Então, tá vendo? Ó? Então, eu cadastrei aqui 5, blá, 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 tá? Tudo 5, então tá correto. Caixa mista. E aí, o que a gente vai ter aqui? Eu volto aqui para minha tela. Se eu clicar no botão adicionar, tá vendo? A tela vem vazia e o botão vem desabilitado, tá? Então, bacana, funcionou. Então, isso aqui era a parte de lançamento. Tem outras coisas que vocês podem fazer. Inclusive, por exemplo, se você colocar misto, abrir uma outra linha aqui ou habilitar essa outra linha, de tal maneira que você possa escrever alguma coisa, tá? Então, é interessante, tá? Mas isso aí vai para vocês. Basicamente, a gente viu aqui são as formas de carregar outras entidades, né? Salvar, fechar e as relações entre eles, tá? Então, essa era a nossa videoaula de hoje, tá? Então, até a próxima aula.